A gente volta ao litoral de São Paulo, volta a Santos para acompanhar as últimas horas do velório do corpo do Rei Pelé. Vamos para o lado de fora da Vila Belmiro. As filas ainda são grandes por aí, meu caro Renan Fiuza. Bom dia mais uma vez. Tudo bem, Colombo? Ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente na CNN. Filas grandes, filas essas que não pararam ao longo de toda a madrugada e continuam. A gente conversou um pouco mais cedo e eu posso dizer para você, viu, Colombo, com toda certeza que o fluxo de pessoas aumentou. Tanto que a polícia acabou ajeitando um pouquinho mais aqui esse ponto da fila, onde a gente consegue perceber que tem mais e mais pessoas e a gente entende que a situação é essa, né? As pessoas vêm aqui para dar o último adeus. O número de pessoas vai aumentando, a assessoria do Santos já chegou e já falou, olha, mais de 150 mil pessoas passaram por aqui, esse número é maior, então dá pra gente ter um pouquinho dessa dimensão do que representa o rei do futebol, essa lenda, né? Além disso, como a gente havia conversado, cobertura enorme, muitos jornalistas, mais de 1.100, 31 nacionalidades, trazendo de fato essa dimensão. O que eu posso trazer de novidade, Colombo, para quem está acompanhando a gente na CNN? Existia a expectativa, segundo a Polícia Militar, de fechar um pouco antes a fila, não os portões para o velório. Tá por volta das 8h30, essa era a ideia da Polícia Militar, mas conversei agora com a assessoria de imprensa para a gente atualizar as informações e eles disseram, tá fluindo bem a fila, a gente não tem aquela multidão, aquelas pessoas formando quarteirões e quarteirões de distância, então tá um pouco mais tranquilo, a gente está conseguindo controlar, mas o que deve acontecer? Deve sim fechar a fila um pouco antes, por volta das 9h30 da manhã, para que eles possam acertar e ajeitar tudo aqui do lado de fora do estádio Urbano Caldeira, justamente porque o cortejo irá sair aqui do estádio, ou seja, o corpo precisa deixar aqui o estádio, sai aqui ao lado o portão de número 4, né? A gente está mostrando para vocês imagens da entrada, esses são os portões 2 e 3, então o portão que fica bem aqui ao lado, para que o cortejo ele possa sair rumo ao canal 2, e aí quando eu falo canal 2 é aqui do lado, então ele sai, pega aqui o canal 2, vai para a praia até o canal 6, Casa da Dona Celeste, e retorna porque o memorial fica do lado oposto do estádio. Obviamente a gente está acompanhando essa movimentação e são muitas e muitas pessoas. E aqui do lado de fora, diferentemente da minha ótica de ontem, né, do lado de dentro, eu consigo ver aqui os rostos, quem são essas pessoas que estão vindo se despedir. E são as mais variadas. A gente está falando de várias e várias gerações de pessoas que acompanharam a carreira do rei do futebol, de pessoas que ouviram, né, histórias, que conseguiram assistir. Além disso, camisas dos mais variados times de futebol, porque aqui não tem mais aquele clubismo. É um jogador que ultrapassou os limites, né, da paixão de um único clube, do Santos. Obviamente, ele eternizou a camisa 10 do Santos Futebol Clube, conquistou grandes títulos, aqui dentro fez grandes feitos na Vila Belmiro, mas também eternizou a camisa 10 da seleção brasileira e ultrapassou essa barreira de um único clube. Pelé vai além, né? A gente conversava isso ainda ontem e a gente segue conversando a respeito disso, por isso que a gente acompanha várias gerações aqui nessa fila, numa fila que não para, de fato, e a gente acompanha também várias e várias camisetas de times de futebol, sem contar, obviamente, aquelas pessoas estrangeiras. Só para a gente finalizar, a turma aqui está conseguindo organizar, eles pedem para que as pessoas que estejam entrando aqui não parem, mas, olha, essa é a imagem, um a um, entrando com o celular na mão, querendo registrar, fazer uma foto, de certa forma, trazendo aí uma recordação, a camisa de número 10 ali, criança, tá vendo? Aquilo que a gente conversava, é isso, é um rei do futebol que ultrapassa aí aquele sentimento de amor, né, que vai muito além, é aquele cara que realmente vai deixar saudades. Edson Arantes do Nascimento, 82 anos, se foi, mas o que fica é o legado de um rei, legado do Rei Pelé. Devolvo para você, Colombo. Valeu, Renan. A gente vai lá para o lado de dentro da vila agora para conversar um pouquinho com a Bruna Macedo. Bruna, bom dia mais uma vez. Bom dia, Colombo. Pois é, eu estava ouvindo você aí conversando com o Renan Fiuza, do lado de fora do estádio, uma fila que ontem chegou a ser quilométrica, chegou a ter uma duração de até 3 horas. As pessoas, mais de 150 mil pessoas estiveram nessa fila, que, enfim, teve uma duração aí de quase 3 horas, debaixo de um sol quente, tudo isso para chegar aqui, ao lado de dentro do futebol, tudo isso para que as pessoas possam chegar o mais perto possível do caixão onde
onde está localizado, né, o corpo de Pelé. Vocês estavam observando do lado de fora aí do estádio, agora eu mostro para vocês imagens aqui do lado de dentro. As pessoas encaram aquela fila toda para justamente conseguirem chegar o mais perto possível do rei Pelé. Do lado direito aqui meu, do lado esquerdo do vídeo de vocês podem observar os fãs, os admiradores do rei do futebol dando esse último adeus. Ao centro, a gente já mostrou aqui na CNN, está colocado, né, o corpo do rei Pelé, e do lado esquerdo ficam localizados os familiares, os amigos de Pelé e também as autoridades. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Thomas mostrar para vocês aqui a amplitude de todo o estádio. Esse estádio que ficou incrivelmente lotado ontem e existe uma expectativa para que isso aconteça hoje também. A gente conversou com muitas autoridades, com muitos amigos do Pelé. Ontem eu estava posicionada do lado de fora, onde o Renan está hoje, e conversei, por exemplo, com o Manuel Maria, o melhor amigo de Pelé, e ele sempre contando relatos muito emocionantes da trajetória, da amizade, da história de amizade que ele construiu com o Pelé. Ele relembrou, inclusive, o último momento em que ele esteve com o rei do futebol. Ele me disse que foi até o Hospital Albert Einstein para fazer uma visita ao rei Pelé. Quando chegou lá, o Pelé o chamou de mamá. Manuel Maria apertou a mão dele e naquele momento ele sentiu que seria o último adeus, que seria o último aperto de mão. Ele estava aqui ontem muitíssimo emocionado. Além dos familiares, com quem a gente também conversou, várias autoridades vieram fazer essa homenagem, como por exemplo o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, o prefeito da capital paulista, que relembrou que Bruno Covas era santista fanático, então ele estava aqui fazendo essa homenagem a Pelé e também a Bruno Covas. Depois, todos os fãs, os admiradores lotaram esse estádio. Foi uma comoção muito bonita e é isso que está acontecendo, inclusive hoje, desde as primeiras horas da manhã. A cidade de Santos está muito comovida desde quinta, sexta-feira. A movimentação realmente aqui é muito intensa, principalmente agora que nós estamos chegando ao final dessa despedida, né? O velório começou ontem às 10 horas da manhã, termina hoje às 10 horas e às 9h30 da manhã está prevista a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Bianca Camargo, nossa produtora na redação, inclusive conversou há pouco com a assessoria de imprensa do presidente e já sabemos que ele já está a caminho aqui de Santos para prestar essa última homenagem ao rei do futebol. São inúmeras homenagens que estão acontecendo o tempo todo e eu lembro uma aqui muito bonita, né, da FIFA. Ontem eu conversei com o presidente e ele me disse que pedirá para que todos os países ao redor do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome de Pelé. Essa é a movimentação, as pessoas estão chegando aqui o tempo todo, enfrentando uma fila quilométrica debaixo de um sol forte. Está muito quente aqui em Santos, mas é claro que não poderia ser diferente, afinal de contas a gente está falando do maior jogador de futebol de todos os tempos. A gente continua acompanhando a movimentação aqui no velório. Assim que chegar mais uma autoridade, assim que tiver uma novidade por aqui, eu volto a chamá-los aí no estúdio. Colombo.